Pessoal, muito bem-vindos a esse programa Meaningful Conversations, né, Conversas Significativas. Hoje eu estou gravando de Toronto, mas com um convidado muito especial que está em Brasília, né? O nosso convidado hoje é o Marco Aurélio Klein. O Marco Aurélio Klein tem o seu nome gravado na tessitura do futebol nos últimos anos, nas últimas décadas, num aspecto muito diferente. Normalmente, quando a gente fala de futebol, a gente está falando dos players, dos atores que são da estrutura do futebol, da governança do futebol, os jogadores, obviamente, os técnicos. Mas quando você fala de Marco Aurélio Klein, a gente fala de alguma coisa que sobrepõe-se a isso, que é a parte de governança, a parte uh, de ética, de trabalhar com futebol num nível muito diferente, social. Talvez não por coincidência, né? Porque o Marco Aurélio é sociólogo, mas ele é um sociólogo com uma amplitude de experiência muito grande, porque trabalhou em banco, em marketing, muitos anos. E como ele tem essa veia de especialização em administração de empresas, eu acho que ele combina muito bem a sensibilidade de detectar o que a sociedade faz e como o brasileiro pensa, com as iniciativas mais empreendedoras, né, de quem administra, de quem tem experiência em ter lidado na área financeira, com bancos. Ele expandiu isso com a experiência dele internacional, federal e municipal, mas não só em termos de iniciativa privada e financeira, mas também muita relação com governos, com federações. Eu acho que, então, por tudo isso, o nome dele está no futebol brasileiro de uma forma muito especial, sem contar, o que logicamente é importante lembrar, que ele é responsável por ter criado uma estrutura profissional, vamos dizer, a nível internacional, creditada internacionalmente, de combate à dopagem no Brasil. E isso foi expandido assim tremendamente na época dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. No Ministério do Esporte, de 2012 a 2016, ele foi secretário do governo federal na ABCD, Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, e desde 2017 o Marco Aurélio é membro da Comissão de Ética do Futebol. Bom, isso é o Marco Aurélio que vocês já ouviram falar. Eu tenho o prazer de ter o outro Marco Aurélio, que é meu velho, novo grande amigo, que no ano passado eu tive o prazer de descobrir que tem um lado dele que ninguém conhece, talvez, que é o lado chefe dele, de excelente chefe. E ele e a Virgínia me receberam de maneira assim primaz na, no apartamento deles em Brasília. Então eu tenho uma combinação de privilégios. Eu conheço um pouquinho o Marco Aurélio que vocês já ouviram falar e conheço esse outro lado, Marco Aurélio privado, que eu agradeço muito de ter me recebido na sua casa. Então, Marco Aurélio, the floor is yours. A gente te recebe hoje de braços abertos, com muita honra de você ter vindo num programa ainda tão pequeno como o nosso, mas de grandes pretensões. Então, agradeço, te dou as boas-vindas e começo já pedindo para você complementar o que eu falei da tua carreira, da tua experiência. Conta um pouco para a gente o que te faz diferente no futebol brasileiro. Eu primeiro agradeço as palavras, o carinho, né? E foi um prazer recebê-lo aqui. Cozinhar é uma paixão para mim, que eu faço há muito tempo, e talvez uma coisa que eu mais tenha, me desenvolva, porque é permanente, né? Me permito sempre muita criatividade. E eu acho que isso que você falou compõe uma experiência profissional que acaba sendo muito rica, que é a percepção de como organizar coisas dentro de um mundo privado, né? Um mundo privado nacional e internacional. Trabalhei em bancos
privados brasileiros e bancos privados estadunidenses, né? No caso, o Citibank, trabalhei, foi um cara que começou na área de tecnologia, né? Se nós falarmos aqui, e eu contar para a audiência que eu comecei a minha carreira em tecnologia, fui operador de computador e programador em COBOL, em Assembler. Tem uma parte do universo que nos ouve aqui que não tem a menor ideia do que eu estou falando, parece uma coisa da pré-história, né? Esse cara deve ter sido assistente do Fred Flintstone. Mas essa formação em tecnologia, em organização, essa passagem, isso foi numa empresa do porte da Varig, não é? Me levou para uma área comercial que foi a Boros, que foi uma área comercial de vender computadores, desenvolver. Isso me levou a cliente, a relacionamento com o cliente. E então esse processo um dia me levou aos bancos, né? Trabalhei em 4 bancos, também um pouco área de processo de organização e métodos de análise de sistemas, e assim foi até ter a oportunidade de participar da reorganização de todo um sistema financeiro dentro de um grupo financeiro grande, e depois ter ido parar no Citibank, do Citibank ao Banco Nacional. O Banco Nacional me abriu uma porta para uma experiência extraordinária da minha vida, que foi estar muito perto de Fórmula 1, pelo patrocínio ao tricampeão mundial Ayrton Senna, com quem tive a oportunidade de conviver um pouco. Então, e isso leva à Fórmula 1, e o futebol eu trazia comigo desde sempre, né? O meu pai foi um dos fundadores da Federação Paulista de Futebol de Salão, que foi a segunda no país. Então cresci um pouco, né? Esse gene do esporte, do futebol, ficou inoculado em mim, portanto, o esporte, e acho que isso passou para minha filha, né? Para Alicia Klein, que segue aí, nos une nessa coisa do meu pai, a minha filha, espero, ao meu neto, o Palmeiras, né? Que então caminha esse processo todo de proximidade com o esporte e autoria de livros. A gente fez acho que foi o primeiro em tempos modernos almanaque do futebol brasileiro, né, que fiz com o coautor, amigo na época, um argentino. Então esse processo abriu, trouxe uma série de experiências, e isso um dia me levou ao governo federal, não é? Quando se montou o Ministério do Esporte. O Ministério do Esporte foi criado no primeiro governo Lula, que transformou o que era a Secretaria de Esportes, que tinha sido gerida por Pelé, por Zico, etc., mas não era um ministério, foi transformado em ministério. E então um dia me convidaram, e no primeiro momento que me sondaram, olha, nós vamos, eu não tinha nenhuma relação partidária com aquele primeiro governo Lula, embora eu tivesse votado no presidente Lula. Então me convidaram, e eu digo, eu morar em Brasília, trabalhar no governo federal, jamais, isso não vai acontecer. Isso era 2003 para 2004, eu vim, fiquei muito tempo, e permaneço em Brasília, né, uma cidade a qual me afeiçoei bastante, mas a experiência do governo federal trouxe uma outra experiência, porque me conectou com diversas áreas do governo federal, né? Eu cheguei com o ministro Agnello para cuidar da área de futebol, acabei sendo uma espécie de diretor de futebol, e em projetos importantes. Um deles era a Time Mania, que tratava da dívida dos clubes, da capacidade de que uma loteria fosse criada e gerasse recursos que ficariam amarrados ao abatimento da dívida dos clubes. E isso me abriu uma porta e um conhecimento do alto nível que tem profissionais que trabalham no governo federal. Na ocasião, convivi muito com o pessoal de muito alto nível da Receita Federal, de áreas de assessoria ao Senado, à Câmara. Então, abriu muito o meu horizonte, que tinha uma coisa assim um pouco pedante de executivos de banco, sobretudo aqueles que foram executivos de banco estadunidenses, do tamanho do que era o Citibank, que tinha 16 agências e era dos grandes bancos, de que só nessa área executiva. Então você descobre que no governo federal, pessoas que têm carreira, que são concursadas, aos que chegam, entram e saem, e que o governo pode funcionar, como pode não funcionar. Assim são
as coisas, não é? Então, eu acho que esse mundo do esporte, do futebol, ele é um microcosmo disso tudo e eu fico feliz de ter conseguido e ainda conseguir navegar por ele um pouco, né? Hoje desligado o meu trabalho na Comissão de Ética da Confederação Brasileira de Futebol terminou em abril de 2023, né? Mas naqueles 6 anos lá, nós fizemos uma certa revolução, dando uma atenção muito importante a casos e a circunstâncias que não entram muito no dia a dia desse olhar sobre o futebol, às vezes muito amarrado na questão de troca de treinadores, de venda de jogadores ou de discussão de arbitragem, né? Então, fazendo uma amarração nessa primeira entrada, é só nós olharmos que o Brasil, a importância que tem no futebol mundial, os nossos tais 5 títulos, os grandes jogadores no mundo, nós somos a única dessas grandes ligas importantes que a arbitragem não é profissional. E não é que ela não é profissional porque o árbitro não tem tempo. Ele é proibido de ter ele é obrigado a ter uma outra atividade profissional, ele é proibido de viver só do futebol. Então, quando olhamos e questionamos a arbitragem, olha, é um camarada que não tem, ao contrário da Premier League, que tem uma arbitragem louvada, em que aquele árbitro que nos assiste vê lá no sábado e domingo de Premier League, ele só faz aquilo, e ele só faz aquilo significa muito, ele estuda, está permanentemente envolvido nessa capacitação. Aqui no Brasil, o camarada precisa escrever, dar aula, ter um escritório de contabilidade, ter um escritório de advocacia, ter uma responsabilidade em alguma empresa. Isso mostra o quanto há de oportunidades para crescimento. E eu fico vendo essas coisas, eu acho que essa carreira que permeou companhia aérea, área técnica, banco, marketing, governo, isso me abriu e me abre os olhos para olhar as coisas e acho que tem uma forma gostosa de poder compartilhar isso. Aí reitero o agradecimento por esse espaço aqui para contar estas coisas. Marco, como você começou pela trajetória, que eu acho que é muito bem-vindo, porque todo homem é a composição de vários momentos, né, experiências. Eu colocaria uma constatação óbvia. Para você fazer o que você fez na autoridade antidoping, conta um pouco a construção e conta para mim de que forma você acha que tem que articular esses 3 pilares que você falou, que hoje, eu como sempre, o futebol sempre envolveu, de alguma forma, federações, governos, e sempre envolveu iniciativa privada, e sempre envolve o lado do espetáculo, né, também. Então, você veio da iniciativa privada, não era confortável com o governo, talvez até você não usou a palavra, mas digamos teria um preconceito que você se surpreendeu de ver pessoas muito capacitadas no governo, você nem pensava em morar em Brasília e ainda está lá. Então, essa tua surpresa foi a união do teu lado empresarial, financeiro, administrativo, com o lado governo, e aí tem o lado enfim, dos times, dos clubes, das federações, da contratação, do dinheiro dos patrocinadores. É, Como é que é essa administração desses 3 pilares para você e como você conseguiu usar esse teu conhecimento dessas 3 relações para conseguir construir uma autoridade antidoping no Brasil? Eu acho que vale a pena compartilhar um pouco, não é? Como esse processo aconteceu, né? Eu depois desse tempo no governo, no futebol, na época, durante essa trajetória, parte dela, eu fui professor de marketing, né? De marketing esportivo, de marketing de serviços na Fundação Getúlio Vargas e dei aula também numa área ligada à publicidade na FAAP.
Então isso significava que eu vinha a Brasília e não vivia a Brasília nessa primeira etapa. Eu tinha aquela coisa das pessoas que pensamos, Brasília, todo mundo vai embora na quinta ou sexta-feira, o que é um folclore muito engraçado, porque é uma cidade de 3,5 milhões de habitantes, sei lá, tem 100, 200, uma centena ou outra a mais, que deixa a cidade e volta para as suas bases, não é? Então eu tinha isso, essa coisa, moro em hotel, acabei indo embora. Quando o Brasil assume, não é? Quando o Rio passa da primeira fase da candidatura para ser a sede de 2016, e é curioso notar que o Rio não passou na primeira fase, era Tóquio, Chicago, Madrid e o Catar, não é? O Rio não estava, né? Foi uma candidatura assim, né? Era uma candidatura naquele primeiro momento até um pouco frágil, então não passou. Aí o Catar precisava que a Copa do Mundo, que os Jogos Olímpicos acontecessem ao final do ano, como foi a Copa em 22, por causa do clima, não é? Então era impossível fazer os jogos, mas a comunidade que representa os Jogos Olímpicos não aceitou essa mudança. O Catar foi desclassificado e o Rio então mudou de patamar, entrou no jogo para valer. Quando o Rio entrou no jogo para valer, o governo federal entrou no jogo para valer. Então, a candidatura, pela primeira vez, a candidatura ao Brasil, que já não era a primeira, Brasília já tinha sido candidata, o Rio já tinha sido candidato, etc. Então, virou uma candidatura de peso, porque o governo federal resolveu colocar o peso. Então, naquele momento que cresce, que se fortalece a proposta do Rio, chega o momento da votação, que foi em Copenhague. Então, isso é uma história, para mim, é uma lembrança divertida, porque o Ministério, uma parte importante das pessoas relacionadas nisso, foram para Copenhague, para aquele momento da votação, era preciso estar todo mundo lá, estava o presidente da República, estavam os ministros, o presidente do COB, os secretários. Eu tinha voltado para o governo, eu era o diretor do alto rendimento, então eu vim aqui porque havia uma reformulação no alto rendimento ligado ao fortalecimento do programa Bolsa Atleta, etc. Então todo mundo foi lá, isso é 22, 23 de outubro, não é? No dia 2 de setembro de 2009, em 2 de outubro, seria a votação que o Rio terminou ganhando. E eu fiquei aqui, eu era o secretário substituto, fiquei cuidando da lojinha, né? Fiquei ali na Secretaria Nacional de esporte de alto rendimento. Então, alguém da área internacional me disse, olha, estarão amanhã em Brasília aqui uma delegação da Agência Mundial Antidopagem que quer tratar de assuntos relacionados à candidatura. O Rio não estava escolhido ainda. Você pode recebê-los? Eu digo sim, claro, no dia 23 de setembro, recebo aqui em Brasília, era o diretor de normas e padronização da UADA, um diretor regional, mais um profissional. Esse diretor, um norueguês, uma figura muito importante nessa história de antidopagem, e eu confesso, eu não sabia nada sobre este assunto, absolutamente nada. Eu sabia que o futebol brasileiro tinha algum controle de dopagem, tinha no atletismo, tinha acompanhado um pouco o que aconteceu na Coreia do Sul, naqueles Jogos Olímpicos, que ganhou a dimensão, o caso Ben Johnson, que as pessoas poderão lembrar, e então ele chegou e disse, olha, nós estamos fazendo a visita às cidades finalistas, não é? Então isso significava o Rio, Tóquio, Chicago, etc., e para compartilhar com cada um aquilo que é fundamental. Então eles disseram, no caso do Brasil, 2 exigências serão obrigatórias. O Brasil precisará ter um laboratório acreditado para fazer controle de dopagem com capacidade para atender um volume dos 15 dias dos Jogos Olímpicos, que é mais ou menos o que é o volume ano de um laboratório de controle de dopagem. Aí vale a pena compartilhar com quem nos ouve que laboratório de controle de dopagem é uma coisa muito especializada, muito sofisticada, que tem cerca de 30 apenas que são acreditados pela Agência Mundial Antidopagem no mundo, no planeta. Não é? Já foram 34, às vezes 28, porque alguém perde a acreditação, fica suspenso, volta, mas o universo é esse, ao entorno de 30, e hoje, para que se tenha ideia, são apenas 3 no hemisfério sul.
o nosso, que é o do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, um na África do Sul e o da Austrália. Também apareceu pelos Jogos Olímpicos de Sydney, que é o começo, mais ou menos, do processo da antidopagem, né? Tudo isso é muito novo. O Código Mundial Antidopagem é de 2004. Quando eu aprendi isso, eu fiquei menos envergonhado de saber tão pouco sobre o assunto, ou quase nada. Bom, Então, eu estou nesse teu estágio agora, décadas depois. Eu preciso te perguntar uma coisa: todas as federações de todos os esportes no mundo estão alinhadas com as decisões e com as regras antidopagem? Elas são universais ou tem esportes que não são. dão bola? Não, elas são necessariamente a partir de considerar o patamar dos Jogos Olímpicos, não é? Então, como esse é o topo da pirâmide, para participar de Jogos Olímpicos, etc. Isso vale para Pan-Americano, vale, evidentemente, para os mundiais da FIFA. Então, antes, já houve algum controle de dopagem. O Brasil, por exemplo, quando recebeu a Copa América em 1989, tinha uma exigência, era um processo de começo de controle antidopagem de forma mais estruturada. Então, na ocasião, a CBF tinha uma determinação da FIFA que dizia: para receber a Copa América é preciso ter o controle de dopagem. Evidentemente, muito distante dos níveis de sofisticação do que é o controle hoje. Mas era preciso ter o Brasil, e precisava ter um laboratório. Então, o Marco Antônio Teixeira, então diretor executivo, que era tio do Ricardo Teixeira, ele estudou na UFRJ, ele tem uma formação biólogo, se não me falha a memória, e ele então procurou a UFRJ e nasceu ali, num pequeno espaço da UFRJ, um laboratório brasileiro de controle de dopagem que fez controle de dopagem em 1989 para o Brasil realizar uma Copa América. Embrionário numa série de processos, não é? A Agência Mundial Antidopagem só é criada em 1999 e o Código Mundial Antidopagem só é estabelecido, não é, numa conferência dos países parte na Unesco em 2004. Então a história que eu estou lhe contando é de 2009, então eu naquele momento ali tinha referência, assim, mas a visão da Agência Mundial Antidopagem era que o controle precisava ser independente de todas as entidades esportivas. Então a CBF fazia do seu jeito, o atletismo do seu jeito, o basquete de outro, outros não faziam. Então isso era uma certa salada, e a decisão da Agência Mundial Antidopagem é: isso precisa estar unificado e não pode estar relacionado nem com nenhuma organização esportiva, nem com as organizações por esportes específicos, nem pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Tem que ser independente. Então, isso era uma decisão. E o laboratório, que aí eu digo, eles sabiam o que tinham, o laboratório precisaria ser um laboratório com essa capacidade. O outro era bastante pequenininho, já tinha crescido para fazer os Jogos Pan-Americanos do Rio, né, 2007, então ele já tinha uma área dobrada, de uma sala, duas salas, algo assim realmente, mas precisava crescer. Isso significava, na prática, para poder fazer a demanda dos Jogos Olímpicos, significava construir um novo laboratório, né? um novo prédio, uma construção. A BCD Mas é a mesma. isso, desculpe interromper, mas isso não é até pela demanda extremamente maior durante os Jogos Olímpicos, concentrada em um mês? Isso não é quase semelhante a construir um estádio para uma cidade que não comporta o estádio depois? Em outras palavras, o que acontece com o excesso de infraestrutura depois que passa É, as é uma, Olimpíadas? Como é que é uma, está esse laboratório hoje? é uma excelente pergunta, porque o laboratório foi feito para isso, mas ele foi concebido, como ele foi concebido no nível de política de governo, não é? Ele foi concebido, portanto, com a participação do que era então, o que era o Ministério do Esporte, a Casa Civil. Vou contar uma particularidade: a Casa Civil da Presidência da República, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação. Ele foi concebido grande para ser fatiado depois. Então, uma parte do que foi construído grande permanece como um laboratório de controle de dopagem, né?
que foi batizado, ele tinha um outro nome, e eu então sugeri ao reitor, numa reunião que nós vamos sugerir ao reitor, que eu, como tinha a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, ABCD, que o laboratório se chamasse Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem. A reitoria aprovou isso e é o nome dele hoje, LBCD. Então, o LBCD, que nasceu dos Jogos Olímpicos, continua um laboratório de controle de dopagem, parte dele. Uma outra parte dele é utilizado pelo Ministério da Agricultura, pela Petrobras, por outras áreas. Alguns dos equipamentos que precisaram ser comprados em número maior foram compartilhados com outras universidades federais, não é? Então, só para concluir isso, o Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem na minha opinião, né, uma opinião evidentemente comprometida pelo conhecimento que eu tenho, envolvimento, é o maior legado dos Jogos Olímpicos que foram realizados no Brasil, porque ele continua sendo um dos melhores laboratórios do mundo, referência dos jogos que vem sempre a seguir, não é? Ele participa, está envolvido com isso, continua funcionando, hoje atende a uma certa demanda aqui da América do Sul. O que acontecia antes? O controle de dopagem feito aqui, as amostras eram levadas para um laboratório em Los Angeles, para um laboratório na Alemanha, não sei aonde, coisas que nem podiam ser transportadas por duração. No caso de sangue, por exemplo, né, que o tempo útil para uma análise, então tinha esses processos. Aí vale contar uma coisa que é um pouco mais engraçada. Quando eu comecei a conversar, a montar isso, né? Quando veio o Rio ganha a competição, então aí, bom, o Brasil vai ter que ter. Então alguém diz lá, bom, você já começou a conversar com esses caras, vamos cuidar disso. Então, vamos criar. Então nós olhamos como funcionavam outros países, né? Austrália, Inglaterra, Estados Unidos, os países que a própria Agência Mundial Antidopagem nos recomendou como boa referência, tanto por laboratório quanto pela entidade antidopagem, e começamos a criar. Então é um longo processo, que é um processo assim, você precisa criar a entidade e ela precisa existir, isso precisa ter um decreto presidencial que seja aprovado depois que você conseguiu aprovar e fazer tudo isso, é preciso criar os cargos, né? O executivo não cria cargos, então a entidade vai ter X cargos, esses X cargos precisam ser criados no Congresso. Aí, resumindo, é fácil dizer, essa conversa, setembro de 2009, ao final de 10 nós já tínhamos olhado tudo que precisava olhar, entendido, tínhamos um projeto robusto para chegar ao Ministério do Planejamento, para discutir que nome teria, como poderia ser feito, o que precisava, e somente em 30 de novembro de 2011 é que tem o decreto de criação da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, assinado pela então presidente Dilma Rousseff. Aí tem o processo da criação dos cargos, que comeu outro ano. Não é? Então, a criação e depois a descrição dos cargos, que cargos são esses, a descrição, como vai ser, tem outro trabalho de um ano, que isso termina em 12, no final de 12. Então, os cargos começam a aparecer, não é? E ter os primeiros cargos eram muito poucos, no começo de 2013, e o laboratório andando em paralelo. Então, era Aí a Olimpíada um ano depois, né? em 16, mas precisava estar pronto. O laboratório ia ser um laboratório novo. Para Então, que. na verdade, antes de 2009, quando você viu que vai precisar, na época que o É Brasil 9. nem havia ainda sido eleito a cidade, o Rio de Janeiro não tinha sido designado a cidade. Esse processo, você falou antes da nossa entrevista, para resumir a complexidade, e a gente poder até falar do presente impacto da tua experiência em outras áreas, que não é a de controle de dopagem. Eu quero chegar e falar em ética, quero falar hoje de as bets no futebol brasileiro, quero falar de muita coisa. Então, para repaginar esses anos todos, me fala com quantos articuladores você teve que conversar, quantos presidentes, quantos chefes de Casa Civil, quantos ministros da. Isso é muito legal, porque acho que resume a complexidade do que você fez. Fala para nós.
Neison, esse processo, do dia que eu recebi esses capas pretas da Agência Mundial Antidopagem, chefes, e eles disseram o que tinha que fazer. Até meu último dia no governo, inclusive com aprovação de lei, mudança de código, né? Mudou lei, mudou muita coisa. Nós passamos, eu tenho uma cola aqui, durante esse período, foram 2.474 dias, não é? Eu passei por 3 presidentes da República em 4 mandatos, não é? O segundo mandato do presidente Lula, o 1,5 da presidente Dilma e depois o presidente Michel Temer. 5 ministros do esporte, 9 ministros da Casa Civil, 6 ministros da educação, que tinha muito impacto porque o laboratório é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, 3 reitores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 5 ministros da saúde, porque isso implicou uma série de autorizações, Anvisa, etc. 4 presidentes da Anvisa, 2 presidentes na Agência Mundial Antidopagem, 2 diretores gerais, 2 diretores de normas e padronização na Agência Mundial Antidopagem e 2 diretores médicos do Comitê Olímpico Internacional. Então, isso muitas vezes você está quase pronto, entra outro, e aí, às vezes, eu acho, é uma história que eu conto quase só para pessoas próximas, mas acho que vale a pena contar como uma experiência que serve para profissionais que estão no início do caminho, né? Ou outros que estão na Ah, metade do a caminho. diferença entre quem passou por isso, eu te olho muito como empreendedor na área do esporte, como um cara que influenciou com o que fez e criou coisas, né? Agora, eu vou te falar, quem tem essa experiência e resume dessa forma que você falou, que você olhou a tua cola, mostra que você entende a complexidade de atuar nas federações, a complexidade de atuar numa coisa que é o doping, que tem um efeito enorme, mas é parte do arcabouço ético. Então, eu quero te falar uma coisa, e antes da gente falar de outros aspectos dessa postura ética que o futebol, o esporte deve ter, e você muito bem lembra que ele é um reflexo do nosso país, da nossa cultura, né? Não é uma ilha separada ou uma bolha. Para Mas o bem ou para o mal. do resto, me fala um negócio. O que que é mais fundamental para diminuir o doping, que é, em última instância, a corrupção biológica, né, no esporte? Até você pode me definir melhor como você chamaria isso. Mas o que que é mais fundamental? Um laboratório bem constituído que pode ordenar o sistema de monitoramento ou a cultura antidoping, a cultura Eu, da correção esportiva das condições iguais de competitividade. O que que é mais importante? Monitoramento e prevenção e até punição ou mudança de educação e cultura? Antes, para reforçar o caráter de importância com que vejo, porque eu vivi isso, a constituição da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem e a construção de um novo laboratório, um laboratório com capacidade de laboratório olímpico, dentre os únicos 30 do mundo, os 3 do hemisfério sul, não é? Numa universidade federal, foram as duas únicas coisas, 100% responsabilidade do governo federal em todo o processo de Jogos Olímpicos. Então, os Jogos Olímpicos no Brasil têm uma relevância, uma participação grande, Estado com município, município com governo federal, Estado com governo federal com Estado e município. As duas únicas coisas que foram 100% responsabilidade do governo federal, do ponto de vista de gestão e de orçamento, foram essas
das duas. Então, acho que isso, no contexto do que são Jogos Olímpicos, dá a validade. O laboratório não, ele não faz o controle de dopagem, ele é quem analisa as amostras. Isso significa uma série de processos de grande relevância tecnológica e de grande relevância do processo todo, da cadeia de custódia, etc., que também sintoniza com a questão ética, né? Quem traz e opera e implanta no país aquelas normas do que é o combate à dopagem, né? Insisto, me perdoem, eu me policio, só uso o termo em português, né? Porque a maior parte dos países usam o termo na sua própria língua, né? Mas aqui, em geral, a própria mídia usa o inglês. Mas esse processo de execução é um processo que cabe à Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, constituída naquela circunstância, mas que está aí até hoje, né? Atravessou depois o governo Temer, atravessou o governo do presidente Bolsonaro, com todas as dificuldades e esvaziamento que houve no Ministério do Esporte, né? Que foi extinto, etc., e voltou a ser ministério agora. Com todas essas dificuldades, a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem segue ativa, né? Presidida por Adriana Tabosa, que foi formada naquela constituição da ABCD, viveu tudo isso e respeitado no mundo, né? Hoje a nossa ABCD e o laboratório, eles são respeitados. E aí, encaminhando para o conceito que você levantou, que é uma questão ética, dopagem é sobre ética. Não é? Essa é a questão, é fundamentalmente sobre ética. Por isso, se alguém, sempre e nós tínhamos, eu ouvi essa frase de alguém no mundo internacional que diz assim, ladrão não corre atrás da polícia, a polícia que corre atrás do ladrão. Não é? Então, em qualquer área, você tem os processos de desvio ético. Assim é no mundo privado, pode ser no mundo público, pode ser num banco, pode ser numa área de vendas, tem todos os processos. Então, não é uma questão apenas de controlar, é uma questão de preservar quem não usa. Então, quando olha-se ao caso que é mais emblemático, que é o Ben Johnson, né, naquela prova de atletismo, nos Jogos Olímpicos de Seul, não é? Qual era o problema? O Ben Johnson está com uma dopagem, ter usado várias coisas para que ele conseguisse o título, ou os que foram prejudicados e, portanto, nunca tiveram chance de medalha. Aí nós lembrávamos, e aí vale lembrar Lance Armstrong e outros, né? Que foi o ciclismo, um horror, aí não escapava quase ninguém, ou que foi depois, ou foram jogos de uma grande disputa na Guerra Fria, né, entre o mundo de um lado e o mundo de outro, disputando soberania esportiva, e acho que o ápice da quebra de decoro dessas coisas foi a Alemanha Oriental, mas isso aconteceu nos Estados Unidos com o caso Balco. Balco é um nome de um laboratório que esteve muito envolvido na produção, e no mundo do leste europeu, então medalhas significavam prestígio. Agora, os atletas que não tinham acesso a isso, não é? Então é uma questão, na verdade, de preservar o jogo limpo, né? Que é um tema... Aliás, ontem foi o dia do jogo limpo, né? Que é Play True, que é comemorado na Agência Mundial Antidopagem e no mundo todo. A discussão é sobre como eu protejo quem não faz isso. Não é? Então é muito difícil. Então é uma corrida. Não é? Eu acho que hoje de maneira geral, como esse mundo é pequeno, né? Se eu olhar a aprovação do Código do Código Mundial Antidopagem e a introdução dele no mundo é em 2004. Não é? Então, nós estamos em 25. Em 20 anos, esse processo hoje tem se voltado cada vez mais para a educação, para o processo de esclarecimento, de orientação, de alerta, sem interromper controle. E aí acho que vale a pena esclarecer
para quem nos assiste, que quando se fala em controle, não é só aquele controle que o camarada ia, no modelo mais antigo, que o camarada ia lá depois de um jogo de futebol, de basquete, de uma competição, e lá recolher um pouco de urina de alguém e levar, né? A tendência é controles cada vez mais fora de competição, em horário incerto e não sabido, não é? A não ser por quem faz o controle, é surpresa. Quando Mas eu. por falar em certo e não sabido quanto ao horário, alguém pode alegar que não era informado, não conhecia, que tal vitamina que ele achou que era uma vitamina e tomou era realmente proibido? Ou seja, a norma é muito clara do que tipo de remédio você não pode tomar, que tipo de. Ah, O que que você define? Como é que define o que que não pode ser tomado pelo atleta? tem uma lista anual, não é, de substâncias que é publicada pela Agência Mundial Antidopagem. Ela é divulgada em todo início de outubro, entra em vigor em janeiro do ano seguinte. Evidentemente, às entidades todas cabe a responsabilidade de traduzir, divulgar. Ela faz parte do site da UADA, ela é, de certa forma, complexa, mas não importa se alguém sabia ou não sabia. Então, por isso que carreguei comigo na formação da ABCD, e hoje tenho ainda mais seguro, que é educação, é prevenção, é orientação, não é? Eram 5 pontos assim, básicos do que era. Isso está concretamente ligado a uma questão ética, naturalmente, não é? Eu tenho que pegar esse gancho, então. Vamos falar de duas coisas. Uma delas é a instrução, que é a minha pergunta. O que que eu posso tomar e o que eu não posso tomar? É é informação. Uma informação pública do que é vetado. A outra é educação, eu digo com E maiúsculo, que é uma questão ética, de em sabendo, ou como você falou, como qualquer lei, você não pode declarar que não conhecia. Então, sabendo-se o que não pode ser consumido, porque é uma substância considerada como Opa, doping, tá bom. Então, sabendo-se que é informação, o que que eu faço com essa informação? Ou, no fundo, quando eu não faço? E isso é educação, é E maiúsculo, é a educação de ser ético no esporte. Qual é o tipo de atuação que você sente que está faltando no Brasil? A informação ou a educação? eu acho que o processo de ter a informação e, através da educação, fazer um espalhamento dela, é um processo constante. Evidentemente, num país de dimensões continentais, que tem, se olhar para o futebol, tem 700 clubes, e nem todo jogador, o atleta vai passar por um controle de dopagem. Você imagine quando eu comecei a fazer esse processo, nós tínhamos 5.000 atletas, eu no governo, no começo da implantação do desenvolvimento da ABCD, eu era o diretor do alto rendimento, onde estava alocado o Bolsa Atleta. Então, num ano de fechamento do Bolsa Atleta, nós tínhamos 5.000 atletas que precisavam assinar contrato para receber o Bolsa Atleta. No processo do contrato, nós colocamos um passo antes, que tinha uma resposta para nós entendermos o conhecimento sobre essa questão. Era uma parte, ele precisava fazer aquilo. Não, portanto, não foi uma pesquisa, foi um censo, com 4.900 e poucos atletas. 60 e tantos por cento deles, naquele momento, não tinham as informações adequadas sobre o controle de dopagem. Então, se eu olho isso e digo, não, isso é uma coisa, é 2010, mas aí eu também preciso lembrar que o próprio Código Mundial Antidopagem era do final de 2004, então era um processo que implicavam avançamentos, né? O problema não era o atleta, não era necessariamente o sistema, é um processo longo. A ABCD vem fazendo isso, né? Desde o meu tempo, e segue fazendo, produzindo material educativo, produzindo o site, traz todas as informações. É mais ou menos, se nós olharmos, se pensarmos como pais,
ou como avós, e tivemos a preocupação com o seu filho, com o seu neto, com o entendimento do que significa a exposição ao mundo de drogas, não é? Sem uma razão esportiva, de drogas recreativas, é um desafio permanente de informação, de alerta. Por isso, eu tenho a visão que, embora siga o controle que era feito sem horário marcado, às vezes o mesmo atleta, a Agência Mundial Antidopagem dos Estados Unidos testou Lance Armstrong uma dúzia de vezes. Não é? Às vezes um dia e outro dia, de surpresa e tal, mas ele não foi apanhado em nenhum desses Me controles. parece que ele declarou, né? Ele não foi apanhado. Ele mesmo foi lá e confessou, não foi? Ele confessou num momento que construiu-se um caso, né? O então, ainda hoje, presidente da Agência Mundial Antidopagem, Travis Steigert, texano, republicano, ele conseguiu construir um caso em que ele tinha sólidos testemunhos, não é, de que o Armstrong fraudava os exames. Então, eles chegaram a ter uma negociação em que eles propuseram um acordo ao Armstrong. Você assume e nós vamos lhe dar uma pena menor. O Armstrong perguntou quanto seria, o cara disse 10 anos. E se eu não assinar, e o Travis disse para ele, você vai ser excluído de todos os esportes, como acabou sendo. Mas esse problema, se nós olharmos o que aconteceu na Rússia, por exemplo, né, nos jogos de inverno de 14, que teve a fraude no laboratório, então, e gerou, o meu colega, que tinha a função que eu tive na BCD, e ele também de criação, o russo, ele, num processo um pouco anterior a essa descoberta, ele acabou saindo. E ele foi morto, ele apareceu morto. Um cara de 50 anos, saudável, forte, inteligente, brilhante, um dia supostamente saiu para fazer uma corrida, uma caminhada matinal e sofreu um ataque do coração e apareceu morto. Então Talvez morto e radioativo. isso. Mas, ô Marco, deixa agora, eu tenho que, porque a gente já está avançando no tempo, eu preciso te perguntar uma coisa. Hoje a discussão das bets se sobrepõe muito, principalmente quando se fala em ética. E, e num processo que, infelizmente, é mais difícil de ser determinado do que a análise clínica da urina de alguém. Então, eu queria que você expandisse um pouco essa questão ética, me dissesse o que que você tem visto, o que todos temos visto, né? Porque você acende, você liga um programa, você assiste um programa no YouTube ou na televisão, e o estádio tem dois anunciantes ativos que são bets. Os dois times, cada um deles tem uma bet na camisa, e a televisão que está retransmitindo tem outra bet patrocinando o horário. Então, hoje você tem quatro ou cinco marcas que estão sendo extremamente relevantes em termos financeiros para o aporte de mídia, de patrocínio aos clubes, e todas elas são baseadas na aposta. Eu queria que você virasse a página do aspecto ético da dopagem e me dissesse a tua visão disso. Olha, eu tomei contato, o primeiro contato com esse mundo de apostas foi em 1999, porque eu tinha um projeto, que é um assunto que eu comento num outro dia, né, que fizemos um campeonato paulista e mineiro, em que compramos o campeonato para usar os ingressos com cervejarias no ponto de venda, não para o cliente final, etc. E isso nos levou a ver o que era feito na Inglaterra. Nos levou a mim mais um publicitário que foi meu sócio no processo. Nós vendemos, na época, esse projeto para a Kaiser. Então, nós estivemos na Inglaterra. E na Inglaterra andamos aqui e ali e acabamos tropeçando com uma das empresas inglesas que estava crescendo, né, nessa questão de apostas e que teve interesse em vir para o Brasil, 99,
em 2000. Em 2000, esse executivo esteve no Brasil, evidentemente era a Inglaterra, mas a Inglaterra era um escritório pequeno, o assunto estava estabelecido em Malta, nessas coisas assim. E ele veio ao Brasil, conheceu uns clubes, entendeu o que era campeonato, eu circulei com ele aqui, apresentando pessoas, e esse processo foi disparando e crescendo na Inglaterra naquele momento, esse ano 99, 2000, os estádios tinham as casas de apostas e os jogos, mas os clubes não estavam envolvidos, né? Não eram patrocinados por casas de apostas, ou por bets, como chamam no Brasil, mas isso foi um crescendo lá, de tal forma que aí trazendo de 99, 2000 para há 2 ou 3 anos atrás, que nós chegamos até na comissão de ética, então comissão de ética do futebol brasileiro, a discutir essa questão, os ingleses começaram a andar para trás, né? Então, a recuar. Então, já há um processo, os clubes ingleses de Premier League, se eu não estou enganado, a partir da temporada próxima, que é 26, 27, ninguém da Premier League poderá ter anúncio de casas de apostas nas suas camisas. Eles já estão voltando para trás. Por quê? Porque eles entenderam que é o caso de apostas lá, e os grandes jornalões, né, o Financial Times, os outros grandes jornais, The Guardian, esses jornais entraram nesse processo a considerar que a questão de aposta era uma questão de saúde, e que tem impacto no sistema de saúde, que é tido como um dos melhores, se não o melhor do mundo. Então, uma pressão política muito grande, que já dá um grande impacto na Premier League. Essa é uma decisão de 2, 3 anos atrás, que os clubes recorreram para que ela não recorreram junto às próprias entidades, para que ela não entrasse em vigor imediatamente, e obviamente por causa dos seus compromissos. Então, isso é uma coisa que tem impacto. O camarada atravessar a rua e entrar numa loja de aposta, ou fazer como um celular, né, que mudou de patamar essa indústria, por ser muito fácil fazer pelo celular, eu não vejo. Eu tenho sempre muito medo dessas coisas proibidas, não é? Sempre muito medo, porque se proíbe, se formos ao extremo, se proíbe livro, música, etc. Mas nós temos isso que você citou, que é o estádio tem uma porção de placas diferentes, porque tem a placa do time que recebe o jogo, da federação que está envolvida com o jogo, cada time tem os seus, comentaristas todos, os programas de TV todos. Então, por toda parte, eu acho que é um processo que vai se encaixar e se ajustar de uma forma coerente com a orientação. Nós temos foi o cigarro, por exemplo, né? O cigarro foi tido um malefício às pessoas, e de repente proibiu no restaurante, perdão, veio o alerta, não acha cigarro, veio o processo, e assim com o consumo de álcool e tal. Eu entendo que nós vivemos um momento crítico, não é? Eu tenho lido bastante sobre o assunto do ponto de vista da saúde, mas aí entram de um lado a sustentabilidade de clubes, num momento que grandes anunciantes mudaram o patamar de comportamento, né, desse mundo de marketing, chegam essas bets. Então, aquele processo que a gente tinha no meu tempo de marketing, não é? Que saía o anúncio no rádio, vinha uma musiquinha que dizia vai ter uma geladeira nova, depois a TV mostrava a geladeira e o jornal dizia para você qual era o Mapping, a Mesbla ou a outra loja que vendia, e em quantas prestações, e depois um banco, uma financeira dizia que financiaria. Esse mundo mudou. Então, essas empresas de apostas, elas chegaram, elas nem estabelecidas no Brasil, uma parte. Então, o primeiro passo, que o governo fez uma opção, disse, esse dinheiro passa e eu vou coletar impostos dele. Vou organizar, vou saber quem são, mas eu acho que é um processo ainda
um pouco fora de qualquer controle. Não vejo. Eu acho que nós temos já a regulação, desde janeiro desse ano. Isso é um trabalho sério que está sendo feito. Aliás, não é uma opção, é uma lei que passou, que tinha Sim, que ter sim, regulação. E entre não ter regulação nenhuma e ter, obviamente tem que ter. claro. Mas me parece, pela abundância de recursos que as bets têm para fazer anúncio, que na verdade todo negócio tem uma verba de marketing para investir. Mas quando isso é muito desequilibrado, você percebe que é um momento especial que está sendo a oportunidade de usar a janela do futebol brasileiro para expandir o máximo, horizontalizar o número de apostadores. Isso me parece muito parecido com a verba do Marlboro e da não me lembro agora o dono Look da marca, strike. Look Rothschild. strike. Look Não, strike. não, a fábrica, né? Ah, sim. A Souza American Tobacco e American Philip Tobacco e Morris. tal. Bom, muito Philip bem. Em Morris. 93 eles sabiam que ia ser o Isso. último campeonato de Fórmula 1, já que você tem essa veia comum comigo, né, da Fórmula 1. Isso. Mas 93 foi, acho que, o último ano que a Marlboro podia pintar a cor da Marlboro e o logotipo nos carros de Fórmula 1, É. McLaren. Então, logo em seguida, eles sabiam que não iam ter mais. Então, quando você sabe que você vai ser regulado no ano que vem, você dá uma expandida violenta na verba de publicidade que você tem, porque você sabe que você não vai poder usar daquele jeito. Então, nós temos um pico extraordinário. Eu quero falar disso porque da mesma maneira que você falou, não eu, mas eu concordo plenamente, isso é um problema de saúde e nós da Link Sports, como a gente lida com jovens menores de idade, ah, a gente tem muita preocupação com o que o jovem vê, mas até Claro. às vezes parece hipócrita a gente se preocupar com o que o jovem vê num app, quando o jovem assiste na televisão, no YouTube, em todo lugar, a propaganda da Bet, e que, sem dúvida nenhuma, para um jovem, é uma criança, essa propaganda, eu acho que na vida dele como adulto, se ele for desequilibrado no uso da bet, ele vai ter mais prejuízo como ser humano do que se ele simplesmente só fumar. Porque se ele fumar, ele vai ser um problema de saúde que vai ter um custo por causa do câncer para o sistema de saúde do país. Mas se ele ficar viciado em jogos, ele vai mais do que isso afetar a família dele, o futuro dele, a carreira dele, a profissão dele, toda a vida dele como adulto. Então, eu acho, como você falou, que é um problema de saúde pública. E é um problema que, como ele está estabelecido, ele existe, ele é um fato. Está aí, as pessoas têm, as empresas não precisam estar aqui, né? Elas estão em Malta, em Marte, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, e as pessoas têm acesso. Então ele é um problema real. Não adianta a gente fingir e dizer, ah, Marte não acabou, é tá. paraíso fiscal, mas Isso, provavelmente é um bom isso. lugar para botar. Isso, pelo menos é o planeta verde aqui, eu diria um palmeirense. Mas você sabe que esse processo é um processo que eu fico sempre pensando em dizer, ele existe, ele é um fato, eu não posso fingir que ele não existe, não posso fingir que ele não paga certas contas, eu não posso fingir que se eu disser, ah, acabou, está proibido, o cara entra no celular e fica um mundo de mentira. Então, viver a experiência e achar os caminhos, eu penso que é sempre, e evidentemente, como eu falei no caso da antidopagem, tem um momento que é a repressão, e tem outro momento que esse mundo caminha para um processo mesmo de orientação, de educação, de esclarecimento e de apoio para quem não sentiu isso. Você sabe que a vivência na comissão de ética nos mostrou que os processos de apostas, as falcatruas em aposta, agora tem aparecido um caso ou outro de importância. Nós temos dois jogadores brasileiros sob um foco, um deles um foco legal, específico lá na Inglaterra, né, por suposta manipulação de apostas.
Ora, o que acontece pesadamente, né, com apostas de oriundas do Sudeste da Ásia, da China, do Oriente Médio, etc., eles têm impacto e acontecem na segunda divisão do Paraná, na terceira de São Paulo, nos rincões do Amazonas ou do Amapá, onde grupos pequenos que muitas vezes nem saberiam localizar o Brasil no mapa, eles operam. Então, se trabalhar em cima e esquecer todo esse que acontece no subterrâneo, é como se nós imaginarmos uma terra que está sendo comida por agente laranja, por outras toxinas, outras coisas. Então, eu penso que É, é um assunto a ser enfrentado muito de frente, e sabendo que ele existe, é forte, é poderoso e que as pessoas gostam, né? Quem gosta, é o caso, aí alguém fuma, alguém bebe, não é? se não gostassem, não era problema. É porque gostam e alguns passam a ser viciados no que gostam. Mas, Marco, deixa eu mudar na verdade, essa é a última pergunta que eu vou poder te fazer, porque a gente chegou ao fim do tempo, mas com a promessa sua de que você volte aqui para falar de outras histórias. Mas eu não poderia deixar de aproveitar a tua presença nos últimos 5 minutos para você falar o que está acontecendo com a seleção brasileira? Me conta, porque você e eu somos numa época de uma glória, de uma alegria do país junto, vibrando com a seleção. Hoje você não quer nem ver o jogo. Me fala o que está acontecendo, que é a minha última questão para hoje. Eu É. quero que você fale. Eu tenho muito essa visão desse momento da festa. Você colocou bem, eu tinha 19 anos na Copa de 70, né? E é a última grande seleção brasileira que eu vi jogar, que eu realmente. Depois tem aí 4, 8, etc. Não tem o encanto pela de 82, que quase a mídia esportiva toda tem, não pelos jogadores, que eu acho extraordinário, de como seleção. Mas aquele negócio de 70, que as pessoas foram à rua, não é? Eu me lembro, no meu próprio carro, era o meu primeiro carro, embandeirei o carro, pus o Durex, quando tirei, estragou toda a pintura. Essa festa é que fez com Você que tinha os 19, eu tinha 10. E eu lembro que meu pai permitiu lá em Pinheiros, 70, em Alto de Pinheiros, 1970, que eu pude sentar no capô do Fusquinha Verde. E isso, saiu o carro andando com a gente sentado no capô, coisa que isso. hoje ninguém faria, mas enfim. Isso. É. E aí eu um dia descobri, né, nessa vivência com ingleses e com uma experiência que eu tenho de Inglaterra, que a percepção de Brasil, país do futebol, é por causa dessas festas. Mas nessas festas, como a de 70, ou em alguns outros momentos, tem um monte de gente que está lá pela festa. Eles não sabem uma escalação de time, não sabem tática, não sabem muito. A seleção unia brasileiros pela festa e pela alegria, ainda que em 70 nós estivéssemos num momento crucial de ditadura, né? É. Nós passávamos no desfile de carro ali, onde foi o presídio Tiradentes, e Mas, que eu... mas espera, hoje a gente tem liberdade, mas a Então, gente não tem a festa. mas o que acontece? Eu E acho a não tem o futebol. Não, eu acho que nós temos uma problema de jogadores que foram embora muito cedo, que estão desconectados, não é, desse sentimento de seleção brasileira. Acho que a seleção brasileira tem passado por treinadores sem o tamanho da seleção brasileira, que são bons treinadores, têm bons trabalhos, têm bom histórico, são boas pessoas, alguns são até sujeitos formidáveis, mas não têm o tamanho histórico que a seleção demanda, e talvez os jogadores que vivam uma realidade diferente não se integram, e isso desconectou as pessoas. Então, quando a gente você pensa, o Brasil foi outro dia à Argentina, levou um baile da Argentina, né? Foi constrangedor se você pensar como torcedor. Acho que se acontecesse em 70, os caras saíam quebrando os carros aí que tivesse a cor da bandeira da Argentina. Hoje ninguém deu a menor bola. Acabou, acabou. Eu fiquei assistir os programas, outro dia você lê, ninguém se importa mais. E eu acho que é um processo de reconstrução que nem sei se é possível. E nós temos uma coisa que é
Eu fico aqui quando alguém diz assim, você queria, acho que o Abel seria um bom cara para a seleção brasileira. Pelo amor de Deus, sai para lá, esquece o Abel, deixa o Abel no Palmeiras. Você conversa com o treinador do Flamengo, que está feliz com o treinador, ele não quer saber de seleção brasileira, não é? Ele não quer nem que convoque os seus jogadores. Na Argentina e na Inglaterra, que eu tenho uma experiência de viver o futebol, é completamente ao contrário. A seleção é maior que o seu clube. Na Inglaterra, a seleção inglesa, com nada comparável em conquista como a nossa, ela é maior que qualquer clube. Nenhum torcedor do Esse United é ou um do Liverpool. ponto importante que você levantou, é o quão importante para você é a seleção É isso. em relação ao seu clube, e o outro lado, que também a gente tem que falar, é o quão empoderado o treinador de uma seleção brasileira está hoje para convidar quem ele quer Ah, para certamente. a convocação. Eu acho que era diferente naquela época o que o Zagallo podia fazer e o que um treinador hoje da seleção brasileira tem de latitude para decidir. Isso. Acho que você tocou num ponto, eu tenho mais um minuto, queria dizer. O Zagallo é um bom exemplo. Para mim, né, que peguei esse ciclo todo, o Zagallo é o maior treinador da história do futebol brasileiro. Não é? E eu cheguei numa participação, eu tive numa bancada de Canal Livre da Cultura, entrevistou o Zagallo, e eu pude dizer para ele, Zagallo, você ficou com a fama de retranqueiro, e a seleção de 70 tinha 5 número 10 lá na frente, né? Era o Jairzinho, Tostão, Gerson, Eu vi você fazer essa Perini. pergunta no Roda Viva. Roda Viva, não é o Roda Canal Livre, Viva, eu Roda lembro. Viva. Tá lá Isso. no teu LinkedIn, tá. Isso. Então você veja, o Zagallo você tinha um tamanho, ele podia fazer hoje, no dia que o treinador que estava na seleção brasileira foi dizer que o Neymar não ia participar de última hora, o mundo sabia que o Neymar não ia, né? Tem um Neymar da vida real que sofre com as contusões e tem a minha filha diz na coluna dela toda hora, tem o Neymar do videogame, que as crianças veem no videogame. Então o treinador da seleção, ele leu no teleprompter, ele estava lendo. Qual é a hipótese que qualquer dos grandes treinadores em atividade no mundo hoje precise de um teleprompter para dizer que vai cortar tal jogador ou qual jogador ou não vai convocar? Acho que isso abre um Fala espaço para a muito. gente repensar a seleção brasileira, tão, E é tão por isso gloriosa, que tão gloriosa. você precisa voltar, porque tem que repensar muita coisa e a gente quer gente que saiba pensar e exercitar o pensamento e exercitar uma visão para o Brasil melhor do que a realidade hoje. Eu quero muito que você volte, promete que você volte, porque você vai ser muito bem recebido. Eu quero ter esse espaço de novo para te oferecer. Eu quero que você repense com a gente aqui no Meaningful Conversations o esporte no Brasil e outros temas também. Você Tá. tá, o Link Sport está envolvida, está muito próxima da geração que vem pela frente, né? Aham. Então, educação, tudo para essa turma que está chegando. O talento, eles certamente têm. Tá bom. Obrigado, Marco. Muito Agradeço. obrigado por estar aqui. Manda um beijo para a Virgínia e eu espero ainda esse ano ir de novo para Brasília para te visitar de novo. Obrigado Oxalá. pelo teu tempo. Obrigado por estar aqui. Oxalá. Você é muito generoso. Obrigado. Oxalá. Obrigado. Um abraço. Tchau.